Bom dia, amado, amada. Como é bom podermos estar juntos, nem que seja de forma online, eu aqui, você do outro lado da tela, mas juntos nós podemos comemorar o culto da reforma. O Salmo 119, nos versos 1 a 8, diz o seguinte: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Querido, querida, esta palavra nos convida a buscar o caminho do Senhor, a louvar Ele com sinceridade de coração. Que seja assim nesse tempo de culto. Amém. Louvemos ao Senhor, cantando o hino cristão Alegres Jubilai. Cristãos alegres jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, porque por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou da própria vida. Foi prisioneiro de Satã, a noite lhe envolvia, a minha vida triste vã, nas trevas se esvaía, do abismo horrível me travou, com mão de mim se apoderou, redimindo o pecado. As obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Horrível derrogação, ao desespero me levou, lançando-me ao inferno. O eterno Deus se apiedou de mim, infortunado, de sua graça se lembrou, voltou-se ao condenado. O seu paterno coração deu para minha salvação, o que há de mais precioso. Celebramos esse culto em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome desse Deus que nos abençoou com a salvação por graça, através da morte e através da ressurreição de Jesus Cristo, e nos mantém como cristãos unidos em sua fé e pelo amor de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus,
Tu és Senhor sobre esta igreja. Tu, Senhor, a tens abençoado e conduzido até o dia de hoje. Agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra também chegou até nós. Somos gratos por vires a nós através do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, que a palavra que o PPHM Daniel irá trazer a nós logo mais possa ser um norte, possa ser um rumo para a nossa vida. Que jamais venhamos a abandonar a Tua palavra, que jamais venhamos a abandonar a comunhão com os irmãos e as irmãs na fé. Nós te pedimos, Senhor, fale ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, nos anime a sermos Tuas testemunhas, ali aonde Tu nos colocaste, para que mais e mais pessoas conheçam o Teu amor e conheçam a Tua salvação. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Nos preparando para a palavra do Senhor, cantemos o hino Abre Nossos Olhos. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos e dão atenção, mãos que aprenderão dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, guardar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste, graças, ó Senhor, pois os recebemos por Teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, é por nós em Cristo o mundo abençoar. Passo agora a palavra ao PPHM Daniel, que nos trará a palavra do Senhor. Queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Trino Deus esteja com cada um de vocês. Quero começar esta mensagem com uma frase. Gostaria que, se você souber essa frase, você me ajude assim a completá-la. A frase é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conseguiu completar esta frase, meus parabéns. Creio que todos nós já ouvimos essa frase em algum momento das nossas vidas. E nos últimos tempos, temos escutado ela com um pouco mais de frequência. Essa frase foi dita há muito tempo pelo nosso Senhor Jesus a alguns judeus que haviam crido nele. Entretanto, como eu disse, essa frase está em alta hoje em dia.
Pessoas têm usado ela com certa frequência, mas não exatamente dentro da igreja, e sim no meio político. Por que eu estou começando com essa frase, então? Porque ela faz parte do texto da pregação indicado para o dia de hoje, e porque ela também tem muito a nos dizer sobre a igreja, a política e a palavra de Deus. Peço então que vocês me acompanhem na leitura do Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 31 a 36, o qual eu passo a ler. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Até aqui a palavra do nosso Deus. Queridos, hoje nós comemoramos um dia especial. Comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. E como uma forma de lembrarmos o que foi este acontecimento, eu quero trazer um pouco da história da igreja, bem como da participação fundamental de Lutero na mesma. E ver o que isso também tem a dizer sobre a igreja nos dias atuais. Como nós sabemos, a igreja começou quando os discípulos de Jesus, reunidos todos em uma casa, foram surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus, que veio até eles por meio de um som parecido com um vento muito forte que encheu toda a casa. Assim como nos conta o livro de Atos, capítulo 2, dos versos 1 a 4. Quando o Espírito desceu ali sobre os discípulos, eles começaram a testemunhar as pessoas com grande coragem. E desta forma, muitas pessoas foram conhecendo a Jesus e então também se achegaram à fé cristã. Por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, o número de cristãos foi aumentando drasticamente nos primeiros anos da igreja. A história da igreja começa no ano 30 depois de Cristo, com poucas pessoas, algo em torno de umas 120 pessoas, aquelas que estavam reunidas ali na casa quando desceu o Espírito Santo. Neste mesmo dia que desceu o Espírito Santo, o apóstolo Pedro, então, pregou, e através da sua pregação, cerca de 3.000 pessoas se aceitaram a mensagem do Evangelho, foram batizadas e se juntaram ao grupo dos crentes, como nos relata Atos capítulo 2. E assim, o número de cristãos foi crescendo diariamente. Mais e mais pessoas se achegaram à fé cristã, ao ouvirem o testemunho dos apóstolos e presenciarem o agir de amor por parte dos cristãos. Esse número foi crescendo de forma tão significativa que ali pelo ano 300 depois de Cristo, segundo um sociólogo chamado Rodney Stark, o número de cristãos no ano 300 depois de Cristo era algo em torno de 20 milhões de pessoas. Bastante, né? Então nós podemos nos perguntar como isso aconteceu. Como em 270 anos eles foram de alguns mil para 200 milhões. E a resposta para isso nós encontramos na palavra de Deus. Se vocês lembram, no último culto, o qual o pastor Volmar nos trouxe a palavra,
Pastor Volmar pregou para nós sobre o texto de Marcos, capítulo 10, verso 35 a 45. E naquele texto, 2 discípulos chegaram a Jesus e disseram a ele: Mestre, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Então o pastor Volmar nos explicou que aqueles discípulos estavam almejando poder terreno. Eles não tinham entendido a sua missão, o propósito para o qual Jesus os havia chamado. Então Jesus, neste mesmo texto, ensina a eles o verdadeiro sentido do seu reino. Marcos, capítulo 10, do verso 42 a 45, diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus explica aos discípulos qual era a missão deles. Jesus não tinha chamado eles para serem poderosos e exercer o poder sobre as outras pessoas. Jesus os havia chamado para servir e testemunhar. Este é o chamado da igreja. Servir da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus nos serviu, a ponto de dar a sua vida por cada um de nós. A partir de então, os discípulos começaram a entender o seu chamado, a sua missão. E no livro de Atos, nós podemos ver eles cumprindo esta missão. Atos 4, 32 em diante diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até aqui, os discípulos continuaram a seguir o exemplo do seu mestre, testemunhando e servindo as pessoas. Esta é a maneira como o Evangelho se espalhou e alcançou tantas pessoas em tão pouco tempo. A comunidade cristã, por meio do testemunho e do serviço, mudou toda a realidade na sua época. Pessoas com doenças contagiosas que eram abandonadas pelos seus familiares encontravam na comunidade cristã amparo e cuidado. Os leprosos que naquele tempo, na época de Jesus, do início da igreja, eram expulsos das cidades para não contaminar as pessoas saudáveis, eram acolhidos e tratados pelos primeiros cristãos. Este amor, que não era apenas de palavras, mas principalmente de ações, transformou a realidade na qual a igreja cristã estava inserida. Vendo este amor, esse cuidado, essa dedicação, muitas pessoas que viviam ali ao redor da igreja também foram alcançadas pelo Evangelho. E assim, a igreja foi a cada dia conquistando mais pessoas para o Senhor Jesus. Durante esta época do grande crescimento da igreja, havia um poder político muito forte que dominava o mundo. Creio que nós devemos ter aprendido isso na escola. O poder romano, o Império Romano, é que dominava o mundo naquela época.
E até perto do ano 300 depois de Cristo, a igreja foi muito perseguida pelo Império Romano. Entretanto, como eu disse antes, por volta do ano 300 depois de Cristo, cerca de 20 milhões de pessoas ali do Império já tinham se tornado cristãs. E então, o imperador da época, Constantino, vendo que não tinha mais como parar os cristãos, decide se unir a eles. O cristianismo para de ser perseguido e passa a ser aceito no Império Romano, como uma religião no meio das outras. Isto facilitou muito a vida da igreja. Não precisavam mais se esconder para se reunir, para celebrar culto, para viver a sua vida de comunidade. Eles podiam fazer isso em público agora. Poderiam cultuar a Deus sem o risco de ser presos ou mortos, como tinha sido nesses 300 anos. Entretanto, como a igreja continuava crescendo, o império viu na igreja uma forma de conseguir dominar ou controlar o povo. Então, ali no ano 390, o imperador Teodósio declara o cristianismo como a única religião permitida no Império Romano. Todos os cidadãos do império eram obrigados a confessar a fé cristã, mesmo que tivessem outra religião no seu coração. E a partir daí, o império e a igreja vão quase que se tornando uma só coisa. A partir deste momento, a igreja passa a abandonar o seu chamado. O chamado de testemunho e serviço, pois ela é seduzida pelo poder. Aquele mesmo poder que os discípulos de Jesus desejavam quando pediram a ele: Senhor, permite que na tua glória, quando tu estiver no teu reino, um sente à tua direita e outro à tua esquerda. E ao abandonar o seu chamado de testemunho e serviço para fazer uso do poder, a liderança da igreja cometeu sérios erros naquela época. As pessoas de outras religiões aqui passaram a ser perseguidas, torturadas, mortas. E o mesmo aconteceu com cristãos que tentaram ir contra esse poder da igreja. Grupos cristãos que não concordavam com a atuação da igreja também foram perseguidos, torturados e muitos morreram. Dentre esses grupos, nós podemos citar os valdenses e os hussitas. Grupos que tentaram voltar àquilo que deveria ser a verdadeira missão da igreja, o testemunho e o serviço, não o poder. E estes grupos foram quem também influenciaram o reformador Martinho Lutero. Lutero viveu neste período que a igreja e o império andavam juntos. Neste período, a igreja apresentava às pessoas um Deus irado, julgador, que parecia ter prazer em julgar e condenar as pessoas ao inferno. Fazendo isso, a igreja induzia as pessoas a tentarem salvar-se dessa ira, ou ao menos amenizá-la comprando o perdão, por meio do que naquela época ficou conhecido como as indulgências. Assim, a igreja, ao invés de levar a palavra de Deus às pessoas para lhe dar consolo e amparo, principalmente numa época em que estava acontecendo muitas guerras, a igreja estava usando a palavra para oprimir, para manter as pessoas fiéis e prisioneiras naquele sistema de escravidão. Como Lutero cresceu neste meio, ele desenvolveu um sentimento como todos os outros naquela época em relação a Deus. Para ele, Deus era um Deus carrasco, justiceiro, que parecia ter prazer no sofrimento humano. Um Deus que mandava as pessoas para o inferno. Entretanto, na sua busca de tentar encontrar a resposta para a ira de Deus, Lutero se aprofundou no estudo da Bíblia. E no decorrer do estudo da teologia e também da sua atuação como professor, ensinando a palavra de Deus,
Lutero começou a descobrir uma verdade que há muito tempo estava escondida pelo poder da igreja. Se deparando com o texto de Romanos 1, o verso 17, o Espírito lhe mostrou que o próprio Deus já tinha resolvido o problema da ira e da condenação. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. E a partir disso, Lutero descobriu que Deus, na verdade, não é mau, mas sim cheio de amor. E ele demonstrou o seu grande amor principalmente através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu para acabar com o pecado. E, portanto, todo aquele que crer no Filho de Deus não é mais condenado, mas é aceito por Deus como seu filho, sua filha. Quando o Espírito Santo revelou essa verdade sobre o Evangelho de Jesus, Lutero passou a se relacionar de uma forma totalmente diferente com Deus, não mais com medo, mas com amor, com vontade de estar cada vez mais próximo desse Deus. Antes ele queria distância desse Deus que parecia ser tão cruel. Agora ele queria estar cada vez mais perto, porque através da sua palavra, através da Bíblia, Lutero ia descobrindo o tamanho do amor de Deus por nós. A partir de então, Lutero passa a dedicar sua vida, o seu ministério, a levar essa verdade à tona para as outras pessoas, para que as pessoas da sua época também fossem livres desse sistema que fazia elas pensar que estavam condenadas. Ele publica as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg e passa a dedicar a sua vida e ministério a ensinar essa verdade do Evangelho de Jesus às pessoas. O seu movimento ganhou muita força e muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho que havia sido escondido pelo poder em sua época. E isso trouxe grande transformação em toda a igreja. Assim, de forma bem resumida, surgiu o movimento da Reforma. E a partir da Reforma, a igreja redescobre a sua missão, que é o testemunho e o serviço. Este movimento iniciado lá no tempo de Lutero, talvez um pouco antes, lá com os outros grupos, de João Hus, Pedro Waldo, foi adiante. E por meio deste movimento, nós, hoje aqui, estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Hoje em dia, a igreja não está mais vinculada com o governo, como era desde o ano 300 e pouco até um pouco depois da época de Lutero. Hoje, a igreja e o governo agem de forma distinta, separadas. E assim a igreja pode cumprir novamente com o seu chamado de testemunhar e servir como o nosso Senhor Jesus ensinou. E é isso que nós estamos fazendo. Aqui como paróquia de Morro Redondo, nós temos servido de forma conjunta através do Projeto Gálatas, através do Brechó, também como igreja nacional. Nós temos auxiliado inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o país. Principalmente nessa época de pandemia, várias comunidades da nossa igreja realizaram ações para ajudar as famílias afetadas com essa crise econômica. Através de cesta básica, auxílio financeiro, ou mesmo proporcionando um lugar de acolhimento, de consolo para aqueles que perderam seus familiares. Entretanto, como cristãos, de forma individual, cada um de nós também é chamado a ser uma testemunha do Senhor Jesus e servir no local onde está. Em casa, na família, com os vizinhos, no nosso trabalho,
no local em que estamos, nós devemos testemunhar, por meio das nossas palavras e ações, o amor do nosso Deus para com todos nós. O problema é que muitas vezes tendemos a nos acomodar. Acabamos desenvolvendo o pensamento de que podemos eleger outras pessoas para fazerem isso em nosso lugar. Esse sentimento começa já na comunidade. Deixamos para o pastor ou então para o presbitério resolver todas as questões da comunidade. A questão de missão, de auxiliar os outros, isso é com o presbitério. Isso é com o pastor. Eu pago a minha contribuição e com isso já não preciso mais me envolver. Os outros fazem por mim. Se tem alguém com mais poder e autoridade, é só passar o controle para essa pessoa. Ela faz no meu lugar. Acontece que esse pensamento não fica somente no âmbito da comunidade, mas ele estende-se também ao poder político. No início dessa mensagem eu falei que a palavra de Deus tem sido muito utilizada no meio político, com bastante frequência. E então nós pensamos, que coisa boa, olha só, políticos falando de Deus, agindo em nome de Deus, da família, políticos usando a palavra de Deus nos seus discursos, coisa melhor não pode existir. Eu quero fazer um alerta, cuidado. Essa aproximação do meio político com a igreja soa muito semelhante àquilo que aconteceu próximo ao ano 300 depois de Cristo, na época do imperador Constantino. A igreja hoje, no nosso país, está muito forte. E o meio político está tentando fazer uso da igreja para conseguir conquistar as pessoas e assim utilizar a igreja para cumprir com o que pretende. E nós, como cristãos, somos muito tentados a apoiar o governo que diz defender ideais cristãos, porque assim nós estaríamos em vantagem em relação às outras religiões, porque se um governo cristão estiver no poder, eu não vou precisar me preocupar com o que o meu filho vai aprender na escola. Vão ser princípios cristãos. Será? Se um governo cristão estiver no poder, quem sabe eu possa até gozar de algum benefício, como foi lá na época de Constantino. A igreja gozou de muitos benefícios. Ou até mesmo ser isento de algum imposto. Quem sabe as coisas fiquem mais fáceis. Novamente o alerto. Se este é o seu pensamento, cuidado. Eu não estou aqui pregando contra, nem a favor, de nenhum partido político ou nenhum político em específico. Eu estou aqui falando para a Igreja de Jesus. Nós não devemos nos iludir e pensar que ter um governante cristão ou alguém que segue ideais cristãos significa exatamente uma vitória. Abramos bem os nossos olhos para o chamado de Jesus para nós. Ele não nos chamou para o poder, mas sim para o testemunho e para o serviço. Nos lembremos da conversa de Jesus com os seus discípulos, quando esses lhe pediram poder. Jesus lhes disse, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A nossa tarefa como igreja cristã não é buscar o poder, não é controlar o país. Não. A gente não deve seguir esse caminho para tentar simplificar a nossa missão. A nossa tarefa é testemunhar de Jesus e servir. E para que nós consigamos realizar esta missão que Deus nos deu, nós não devemos, como eu disse, buscar o poder, mas agir como Lutero agiu na sua época. Devemos nos debruçar diariamente sobre a palavra de Deus e buscar ali a verdade. Nós vivemos numa época de tanta fake news, tantas notícias falsas, notícias ruins. Está mais do que na hora de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, para assim voltarmos a testemunhar da salvação por meio de Jesus Cristo.
E como nós fazemos isso? Falando? Sim, falando, mas principalmente vivendo. Agindo com amor e com respeito, ajudando aqueles que se encontram em necessidade à nossa volta, dando comida àqueles que não têm de comer, auxiliando para que a justiça não prejudique o mais fraco e favoreça o mais forte. Antes de nos preocupar em quem será o próximo presidente, o próximo governador ou até o próximo prefeito, se ele vai ser cristão ou não, devemos nos preocupar em como está a nossa família, como está a nossa comunidade, como está o meu vizinho. Será que eles não estão precisando do meu apoio? Será que eu não posso demonstrar a eles um pouco de amor e das bênçãos que Deus diariamente derrama na minha vida? Que a palavra de Deus, por nós ouvida, não seja somente aquelas que a gente escuta no jornal de noite, por meio dos partidos políticos, mas que no nosso dia a dia, assim como fez Lutero, busquemos ler e estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para que diariamente a verdade ali dentro transforme a minha, a tua vida e nos ajude a transformar toda a nossa realidade. Que nós, por meio das nossas palavras e ações, possamos levar o Evangelho de Jesus à nossa volta, assim como fizeram os primeiros cristãos. Que por meio do nosso falar e do nosso agir, as pessoas à nossa volta conheçam a Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós não sejamos apenas mais um que espalha fake news e contribui com o agir do inimigo, mas sim que espalhemos a verdade, a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao olharem para cada um de nós e conviverem conosco, as pessoas vejam refletido na nossa vida o amor de Jesus. Que a nossa vida seja um constante testemunho e serviço. Amém. Quero convidar o pastor Volmar, que nos conduzirá no restante do culto. Amados e amadas, em resposta a esta palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nós queremos confessar juntos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. E estas palavras dizem o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a termos então agora a nossa oração final. Querido Deus e Pai, de maneira bem especial, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este culto. Te agradecer, Senhor, porque, como ouvimos na pregação deste dia, tu, Senhor, transformaste a tua igreja através do movimento da reforma. E nós agora, Pai, como teus filhos e tuas filhas, nós elevamos, Senhor, a ti os nossos pedidos para que tu continues, Senhor, protegendo e carregando a tua igreja. Para que ela continue, Senhor, buscando sempre a ti em primeiro lugar. Para que ela, Senhor, não se afaste, Pai, do teu caminho. Para que ela seja uma igreja que testemunha, Senhor, o teu evangelho e assim alcance mais e mais pessoas, Senhor. Pai, de maneira bem especial nós pedimos que tu animes a cada um de nós a sermos fiéis testemunhas do teu evangelho
e que nossos pastores e pregadores sejam fiéis à Tua palavra e preguem, Senhor, sempre com ousadia e com poder. Permita, Senhor, que todos que ouvem a Tua palavra possam ter uma correta compreensão dela e possam assim, Senhor, confiar nas Tuas promessas, confiar no Teu amor e possam, Senhor, se alegrar com a salvação que Tu, Senhor, oferece. Pai, envia trabalhadores para a Tua seara. Abre, Senhor, a porta da fé aos que ainda não Te conhecem. Protege e defende, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas de todos os perigos, de todas as tribulações, ó Pai. Fortalece a nós e aos demais cristãos, para que coloquemos, Senhor, a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo, e assim como Lutero, que tenhamos a certeza de que o justo viverá por fé. Pai, nós intercedemos por todos aqueles e aquelas que sofrem, por todos aqueles e aquelas que passam por necessidade. Intercedemos, Senhor, por aqueles que se encontram enlutados, intercedemos por aqueles que estão hospitalizados, intercedemos, Senhor, por tantas pessoas que devido à pandemia se encontram com depressão. Pai, colocamos a todos nas Tuas mãos, porque cremos que Tu tens poder para agir, cremos que Tu tens poder, Senhor, para transformar essas vidas, para trazer consolo, conforto, paz, para trazer a ajuda que cada um e que cada uma necessita. Também, Senhor, nós colocamos agora de maneira especial as nossas vidas nas Tuas mãos. E desde já te agradecemos pela certeza de que Tu estarás cuidando e guardando a cada um e a cada uma de nós. Tudo mais, Senhor, que teríamos a pedir e também agradecer. Nós resumimos orando aquela oração que Teu Filho nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas, nós queremos agora nos despedirmos com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, nos guarde para uma viva esperança. Ide na paz do Senhor. Finalizamos com o hino Castelo Forte. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem
tem a vitória atrás. Por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor. Triunfará na sem medo estamos, pois não tem poder de superar. pois o rei do mal não dominará. Já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as armas o Senhor nos dá. Se a morte eu sofrer e tudo se vai, seu reino é nossa herança. 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 A minha força nada faz, sozinho estou perdido.